presidente dos pastores que estão aqui também, os meus filhos. Você também é muito sênior com o governo também. Você é... Ele é aquele que representa a igreja junto ao governo. Muito obrigado. Muito bom. Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui. Muito obrigado, meu filho. E muitos outros presidentes sêniores que estão aqui. Esta é uma tremenda lição para o mundo inteiro. Vocês estão ensinando as nações da terra. Porque esses são diferentes presidentes de comunhão de pastores, trabalhando juntos. E isso é muito raro. Muito obrigado por mostrar a luz de Cristo para o mundo. Agora, nos 55 minutos que nós temos, eu quero dizer o seguinte: nós temos sido muito abençoados pelos tremendos 4 dias que nós tivemos aqui, conduzindo as missões do Senhor através da terra. Da terra, para a terra inteira. Porque os mais sêniores líderes da igreja nos receberam. Essa é a diferença da América, do Canadá. Uma vez você estava chorando no Canadá, você dizia: oh, como eu desejaria que os meus pastores estivessem aqui para encontrar este homem de Deus. Vocês estavam chorando para que os seus líderes nas suas nações reconhecessem este homem de Deus. Então, nós não tomamos por garantido que nós estamos vendo os líderes mais tops da igreja, estão todos aqui. Então, eu vou pedir para a nossa audiência agora para silêncio, para focar agora sem movimento. Nós vimos, desde que o Senhor me trouxe aqui por volta de 4 dias atrás,
que o Senhor nos enviou ao seu país. Este é o grande finale, o clímax, a consumação de todo o programa de Deus para a humanidade na Terra. Todo o programa de Deus está focado nisso. A vinda do reino de Deus. E neste anúncio, nós vimos que Deus escolheu falar diretamente com a igreja, diretamente. E nesta conversa há uma instrução. Em outras palavras, Ele está deixando vocês com um dever, uma responsabilidade. As coisas que vocês devem fazer depois que eu partir, vocês têm que fazer para acolher essa nação, para avivar este país. Aleluia. Est-ce que vous pouvez réduire mon volume un peu seulement? Juste un peu. Juste un peu, réduisez mon volume à moi. Alléluia. Alléluia. Aleluia. C'est très puissant maintenant. Isso é muito poderoso. Obrigado. Então, agora... Obrigado. Obrigado, estamos juntos agora. Obrigado. Então agora, nesse anúncio, há uma instrução. E eu quero compartilhar essa instrução aqui, para que quando eu sair, você vai permanecer com isso. E preparar as suas famílias, preparar a sua nação, os seus filhos, para o reino de Deus. Agora, em uma grande conversa, naquela visão, o Senhor me fez ficar de pé aqui na terra. E quando eu fiquei de pé na terra, dentro da visão, a beleza de me convidar aqui é que vocês ouvem diretamente do Senhor. Então, dentro daquela visão, de pé na terra, e o Senhor me fez olhar para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi a absoluta escuridão que cobriu toda a expansão do céu. E quando eu vi isso, repentinamente, o céu abriu como um sanduíche, assim. E eu comecei a ver dentro do céu, de onde eu estava aqui, eu via dentro do céu. Vocês sabem que o céu é longe. O céu, isso já por si só já é uma maravilha. Então, eu estava vendo dentro do céu e eu vi a magnificência da glória de Deus. Eu vi o brilho e o esplendor da glória de Deus se movendo dentro do céu como uma nuvem assim. O Senhor trouxe alguém até vocês que viu dentro do céu. Então, enquanto a glória de Deus estava se movendo dentro do céu como uma nuvem, então repentinamente eu vi agora a glória começando a invadir, desobedecer os limites e então começar a invadir a expansão do céu. Então, quando a glória começou a sair, a glória começou a colonizar, conquistar e anular a escuridão que estava sobre todo o céu.
Em espanhol eles dizem cancelar, anular a glória, anular a escuridão. Obrigado por aplaudir, isso é muito poderoso, porque isso na verdade é o verdadeiro poder do Senhor. Então eu posso realmente dizer que eu vi o verdadeiro poder de Deus quando a glória de Deus começou a expulsar a escuridão que cobriu a terra. Depois disso, então eu vi de longe, dentro do céu, algo que parecia dourado. Quanto mais se movia, eu podia ver a glória se movendo. Quanto mais ela se movia em direção à entrada, maior ela se tornou. Quando eles chegaram na entrada, eu percebi que havia duas alianças de casamento de ouro gloriosas. Alianças de casamentos gloriosas, espirituais. E o Senhor as colocou na entrada que estava lá. O Senhor as colocou na entrada. Então ele começou a girá-las em direções opostas, lentamente, me mostrando que, veja, isso já está completo, já está pronto, me mostrando, veja quanto esforço Deus colocou no evento que essas alianças estão anunciando para o universo. Veja quanto esforço Deus faz. Quanto esforço o céu investiu em se preparar para este evento que estes anéis estão anunciando para o universo. Então, depois disso, eu posso ver os detalhes. Então, ele me fez ficar. Então, você pode ver o outro. Que ele também, que o desenho, o modelo dos anéis é antigo. Vou repetir. O modelo é antigo. É antigo. E ele me fez saber que mesmo que você olhar em qualquer lugar desta terra, você não vai encontrar este modelo destes anéis. Um anel como este. Eu acho que nós estamos começando a nos comunicar. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que Ele está ansiando pela igreja antiga. Aleluia. Aleluia. O Senhor está dizendo que Ele está ansiando pela igreja primitiva, a primeira igreja. A igreja onde eles pregam Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus ressuscitado. Essa mensagem veio muito claramente, onde eles pregam o evangelho da cruz e do sangue de Jesus. Ele está dizendo, vá dizer para eles
que aqueles que vão usar estes anéis, os usuários destes anéis, é a igreja antiga, a igreja original. Ele não está procurando uma igreja moderna que recebeu um evangelho eterno, um evangelho moderno, e está vivendo uma salvação moderna. Não, de forma nenhuma. Até aqui, você pode dizer o que o Senhor já está dizendo. Ele está dizendo, a igreja que temia a Deus, ela tinha o temor de Deus. O temor de Deus. Ele não está procurando por uma igreja que vai andar aqui. Oi Deus, com a mão no bolso. Oi Deus, me abençoe Deus, com a mão no bolso. Ele está procurando a igreja original que tem reverência, que tem temor de Deus. Depois disso, então a voz do Pai falou do céu. E ele disse, deste dia em diante, toda autoridade no céu e toda autoridade na terra foi dada a Cristo Jesus. Aleluia! Então, agora, ouça isso. Vocês sabem que as pessoas têm feito discursos nesta terra. Prêmio Nobel, eles recebem o prêmio e fazem discursos espantosos, impressionantes. Pessoas recebem, você faz um discurso espantoso, espetacular, você recebe um prêmio por isso, você é premiado. Os poetas, os grandes poetas, a poesia, os filósofos, todos eles têm sido honrados, têm sido temidos. Presidentes, Martin Luther King e todos os outros, Winston Churchill, mas desde a criação, ninguém nunca deu um discurso tão poderoso ao dar um passo à frente e dizer que toda a autoridade que já foi criada foi dada a Ele, a Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Significando que toda a autoridade na terra, começando com a autoridade nas suas casas, com seus filhos, e a autoridade na sala de aula como professor, a autoridade de um líder governamental, a autoridade de um pastor, significando todas essas autoridades que são exercitadas, elas vieram de Jesus. Elas pertencem a Jesus. E se você ler essa escritura em Mateus 28, ele falou por voz a escritura. O Senhor falou por voz esta escritura. Ele diz o seguinte nos Mateus 28, do 18 ao 20. Ele diz a grande comissão. Ele diz no versículo 18. Ele diz, então Jesus... Don't disturb the meeting. Can you stop that Kenyan? Stop him totally. Tell him to sit down. Not even to come back here again. Don't come back. Por favor, sentem-se. Não perturbem a reunião. If this camera stop, let it stop. But don't come back.
This is for this nation. I don't want Kenya to do this. So Matthew 28 verses 18 Então, on, Mateus 28, do versículos 18 em diante. when I say don't come, you don't come. So he says, Então, then ele Jesus diz. came to them and said, Então, Jesus veio até eles e disse: all authority in heaven, toda autoridade no céu authority on the earth. That is a lot of e authority. autoridade na terra. C'est beaucoup d'autorité. Autorité de la ciel, autorité de la terre. Autoridade no céu e na terra. Et l'autorité de la selle, c'est beaucoup d'autorité. Nobody has ever stepped forward on this earth Ninguém and said such a thing. nunca deu um passo à frente nessa terra e falou uma coisa como essa. Não, de forma nenhuma. Você não pode. Écoutez ceci. And he says, Ouça isso. E ele diz: authority in heaven, authority on the earth. a has autoridade been given to no me. céu e a autoridade na terra foi-me dada, foi dada a mim, toda. Therefore, toda go and autoridade. make disciples of nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significando, quando você tem autoridade como pastor, ou autoridade como mãe, Comme un père. ou pai, Mayor of the city, a council ou elder in como the o city. prefeito de uma cidade, ou um conselheiro, um vice-prefeito da cidade, ou presidente, primeiros ministros, That reis. authority is Esta donated autoridade by the Lord. Cette autorité foi dada pelo Senhor. And the Lord says, Ela foi delegada. E o Senhor for that diz: authority. o propósito para essa autoridade, para alcançar Everybody the disciple of Jesus. e fazer todos discípulos de Jesus. That authority is for serving Jesus. Esta autoridade é para servir a Jesus. So in other words, en d'autres mots, Então, em on outras that day, palavras, Jesus, he canceled all naquele claim dia, of authority. Jesus, ele cancelou todos aqueles que alegavam ter autoridade. Ele disse: de agora em diante, ninguém mais tem autoridade. Toda autoridade é apenas, é tão somente minha. Everything I have commanded you. et leur enseigne E ensina-os a fazer tudo o que eu vos ordenei Obedience of the nations to Jesus. d'amener para trazer a obediência das nações para Jesus. And surely I am E with ele you diz: always, even unto the very end. et voici e certamente eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ouça isso agora. Depois disso, Silence in heaven. il y avait houve outro silêncio no céu. Rings are still turning opposite direction. Mas os anéis ainda giravam em direções All opostas. details. et avec tous Com les todos I os have even sat with detalhes. graphics designers to try to Eu put até things up. mesmo sentei com desenhistas gráficas para tentar trazer esse desenho. Então a voz falou What did the voice novamente. of the Lord say? qu'est-ce que la voix du O que Seigneur foi a que o dit Senhor, a voz do Senhor disse? Look Ele and disse: see regarde et vois olha who e is seated on the veja white horse. qui est assis sur le quem cheval está blanc. sentado When I no look cavalo just a branco. little bit above the Então, threshold quando eu of olhei heaven, um pouco the door acima that was open do into the limiar, da threshold of porta que estava aberta lá no limiar, na divisão do céu, Et j'ai juste regardé en haut. then I saw the mightiest, huge, então eu white vi horse of o heaven. mais poderoso, enorme, gigantesco cavalo branco do céu. Ce n'est pas Ele não é como um cavalo comum, normal, de forma nenhuma, ele é muito I saw maior. that he is so glorious. E eu vi que ele é tão glorioso. I did not understand the message to bring to Mas the eu church não when I saw entendi the a horse. mensagem para trazer para a igreja quando eu vi o cavalo. pour amener à l'église. Until I saw the Até que eu vi o comportamento, a conduta, o comportamento do cavalo. L'habitude, le comportement du cheval. I saw that the horse was running inside Eu heaven. vi que o cavalo estava correndo dentro You can do imagine céu. what a spectacular Vocês vision. podem imaginar que visão espetacular. Seeing a white, huge,
glorious horse vendo running in heaven. um cavalo branco enorme, glorioso, correndo dentro Then do the next céu. thing I realized, Então, a próxima coisa que eu percebi standing inside heaven. é que eu me vi a mim mesmo de pé dentro do I céu. found myself now standing inside Eu heaven. me achei agora de pé dentro do I céu saw the horse, the way he was behaving. e eu vi o cavalo, a forma como ele estava se He was comportando. stamping his front legs like this. Ele estava batendo as suas patas dianteiras assim e estava balançando a sua cauda In English, they say the e name of the gritando. Em inglês você chama de o relincho do cavalo. horse. And he was moving like that there. Ele relinchava assim e se movia e corria em todo lugar lá, dentro do céu. Wagging his tail. E balançando a sua cauda, Lifting his front legs like this, putting down. levantando as patas dianteiras assim. And whenever he wagged the tail, the glory E came toda out of the tail. vez que ele balançava a cauda, a glória saía da cauda. Aquela glória branca saía da cauda dele enquanto ele balançava aquela cauda. When I understood the message, Foi aí quando eu entendi a it was a mensagem. message of urgency. Foi uma mensagem de urgência. Urgência. L'urgence et l'urgence. The first one, the rings, Le premier, O primeiro, os anéis, foi uma mensagem de qualidade. A primeira visão, os anéis, foi uma mensagem de qualidade. Restauração, arrependimento, prepare o caminho, purificação. Este evento, prepare-se para entrar. A qualidade da salvação, santidade, justiça. when the horse is Mas a segunda, o cavalo fala do tempo. because he's behaving like any moment Porque ele está se comportando como se a qualquer momento ele está prestes a ser liberado. A qualquer momento ele será libertado. Ele será liberado para ir. A qualquer momento ele virá. And then I woke up. E então eu Remember, acordei. the voice said, Mas lembre-se que a voz disse: and see who is seated on the white horse. olha e veja quem está sentado no cavalo I saw branco. the glory of the Quando eu olhei, eu vi a glória do Senhor no cavalo branco. That is the event I have come to announce here. Este é o evento que eu vim anunciar aqui. And right now, É com isso que eu quero lidar agora, muito rapidamente. you check very carefully the way the Lord Se has você arranged checar that muito vision, cuidadosamente a forma como o Senhor arranjou aquela visão, that he is saying that the você rapture pode comes dizer que ele está dizendo que o arrebatamento vem antes da tribulação. because he's saying Porque ele está that the dizendo event that is being announced by the wedding que o rings, evento que está sendo anunciado pelos anéis de casamento espirituais chama-se as bodas do Cordeiro de Deus dentro do céu. O casamento do Cordeiro. O casamento espiritual do Cordeiro de Deus. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja que eu estou anunciando, o dia do arrebatamento, é realmente, essencialmente, o dia quando você vai ser levado neste evento. Este grande evento dentro do céu. O dia das festas do casamento do glorioso Cordeiro de Deus. Dentro do céu. Vocês que vão entrar, vocês vão desfrutar desta festa dentro do céu. Mas ouça isso agora. Depois dos anéis, então ele fala a respeito do evento que é caracterizado por aquele cavalo branco. O evento que está sendo anunciado por aquele cavalo. E todos nós sabemos que este cavalo ele vem para Jerusalém, no Monte das Oliveiras, na segunda vinda de Cristo. Então, qual é a mensagem lá? A mensagem é enorme. Você poderia começar de como a glória veio e expulsou as trevas, anulou as trevas.
Aleluia. O Senhor está dizendo que Ele vai enviar a sua glória para preparar o caminho. Mas eu quero ir a uma escritura em particular agora e olhar este evento que o Senhor está anunciando por estas gloriosas alianças de casamento. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, povo abençoado, dos versículos 6 ao 9. Aleluia! Apocalipse 19, dos versículos 6 ao 9. Ouçam-me muito cuidadosamente aqui. Enquanto eu leio isso, ele vai dizer o seguinte, ele está dizendo, versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas, e como as vozes de fortes trovões gritando e bradando. A grande multidão, estrondo de muitas águas e agora fortes trovões, gritando desde o céu, bradando. Quando João ouviu cuidadosamente o que eles estavam dizendo enquanto gritavam, ele entendeu que eles estavam gritando e dizendo, eles gritavam, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eles estavam gritando palavras específicas. Ouçam-me. Uma celebração histórica rompe no céu. Uma celebração histórica. Por causa daquele dia. Ok, eu não quero ir, eu quero me avançar e adiantar muito. Ele ouve uma histórica celebração no céu e ele os ouve dizendo como que, aleluia, agora nós sabemos que Deus com certeza reina. E no versículo 7 ele diz, ele diz, regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento, as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Uau! Então você entende por que Jeová me enviou aqui? Para anunciar a hora de se preparar para este evento. Para dizer para esta abençoada nação da Costa do Marfim que eles agora devem se preparar para este evento. Para dizer para vocês que a sua salvação, ela não é de vocês, não é sua para você usar aqui como você quiser. Que a alegria, a celebração do céu, a alegria de Jesus naquele dia depende de você, depende da sua salvação. A salvação pertence ao Senhor, sua. Porque se o dia chega e a igreja não está pronta, não há celebração. Aleluia. Então nós temos que nos preparar para Ele que nos amou tanto e morreu por nós na cruz. Este é o dia dele, este dia é dele e também é o dia de vocês. Se o arrebatamento acontece e vocês não estão prontos, o diabo vai rir. Ele vai rir pela segunda vez. A primeira vez, quando Jesus estava na cruz, o diabo riu.
the day comes and you say you are born again, E se o dia chegar e você diz que é nascido de novo, e então você perde esse dia, o diabo vai rir pela segunda vez e vai dizer, bem, para que mesmo que serviu essa cruz? that's why I have come. É por isso que eu vim, para que vocês possam ter certeza que vocês vão entrar e fazer o dia do Pai, fazer o dia para o Pai e fazer esse dia de celebração no céu. He says Ele that the diz real reason there is a historic celebration que a razão inside real that day pela qual há uma celebração histórica dentro do céu naquele dia is because the long-awaited day. The é world por has causa been do waiting dia for so long. tão longamente, ansiosamente aguardado, o dia que eles esperaram por tanto Let us tempo. rejoice. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos-lhe glória. Because Por the quê? long-awaited day Porque of the o wedding of dia the Lamb of God for longamente recompense aguardado to Jesus para o has Cordeiro de finally Deus ser arrived. recompensado, para Jesus ser recompensado, finalmente chegou. Finalement, c'est arrivé. Long-awaited Longtemps Tão longamente has aguardado, finally arrived. finalmente chegou. arrivé. And then, E então, look at the details. se você olhar os detalhes, Il dit, ele diz, Finest linen. Oh, no. Linho- Who has não, done não, that? Who não. has done this? So, has finally arrived. What is wrong with Randy? We don't even have time. The day has arrived, les o jours dia chegou. and his bride, the church, has E a made noiva herself dele, listo, preparado, a igreja ready. já se preparou. Ela está agora muito bem preparada e está pronta. How does heaven know that the church is ready? Como que o céu sabe que a igreja está pronta? l'église est prête. Do you put on a newspaper? Est-ce que vous Você coloca nos jornais? You wear a t-shirt saying, I am ready. Ou você veste uma camiseta escrito, eu estou pronto. regardez maintenant Olha agora no versículo 8. Ele diz, Finest linen, le fin linho and finíssimo, clean was given her to wear. éclatant resplandecente e puro foi lhe dado para Finest linen vestir. stands for the righteous acts of the saints. car le O linho finíssimo representa os atos dos santos de Deus. O linho finíssimo. regardez maintenant Olha agora, The vision of os January justos 15, atos. A visão de 15 de janeiro 2017. 2017 When I saw 2017, the church taken going up like this, quando eu vi a igreja sendo levada e subindo they were assim, wearing white garment, glorious. eles estavam vestindo vestes brancas e The gloriosas. vision of March 22nd, A visão 2024. de 22 de março de Before I go to 2024, Venezuela for revival, antes de eu ir à Venezuela para o avivamento, finest linen, white, purissimo, eles estavam vestindo linho finíssimo, puríssimo, resplandecente e limpo. So, alors Então, what I saw is this. ce que j'ai vu est o que eu vi I saw é that isto. none of them Eu vi was without que the nenhum deles estava sem as vestes. blanc et glorieux. You cannot enter heaven without Você the garment não of pode righteousness. entrar no That's céu why I have come. sem as vestes de justiça. É por isso que eu vim. C'est pourquoi je suis venu. It doesn't matter how friendly, how familiar you have been with the Father, but when that day comes, find you don't have the Não garment, importa He just closed quão the door. familiarizado, tão íntimo você tem sido com o Pai, se aquele dia chegar e você não tem as vestes, Ele vai fechar a porta para você. Matthew 22, verse 13. Mateus 22, 13, por favor. Mateus Rapidamente. 22, 13. Rapidamente. Mateus 22, 13, I think, around versículo there. 13, Maybe versículo 14. 11. 13. Start 13. Matthieu 22, 11. verset 14. Then the king, go back to verse 11, I think. O versículo 11. 11, je crois. But when the king came in to see the guests who had been invited into the wedding feast, he noticed there a man who was not wearing wedding clothes. Le roi entra pour Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Look now, he's
E ele, então, o rei está vindo. to see the guests. O rei está vindo para ver os convidados. Então, ele notou um homem That was not wearing the wedding clothes. que não estava vestindo as vestes nupciais. E ele perguntou: Mon ami, amigo, Rafiki, mon ami, amigo, amigo, mon ami. meu amigo. Ele perguntou a How did you ele: enter here through Magendo? How did you enter here without wedding clothes? Comment es-tu como entré você ici entrou sans aqui avoir sem a veste nupcial? He says, Il dit, Ele diz. no, él no dice, enemigo mío. Dice, Ele não disse meu inimigo. il dit mon Mas ele disse meu amigo. my enemy. How Não did you meu come here? inimigo. Ele não disse meu inimigo. Como você entrou aqui? Não, não, My não. friend. mon ami. Ele disse meu amigo, significando eles se conheciam, eles tinham um relacionamento. Il se connaît Eles tous se les deux. conheciam. Friend. Oh, mon E ami. disse: oh, You amigo. remember when Vocês se lembram Judas Iscariot arrived and then Jesus Quando said, Judas Iscariotes chegou, então Jesus falou amigo. Quando ele chegou com os soldados para prender Jesus, Jesus chamou Judas de amigo. Look now. Regardez maintenant. Olha It does agora, not matter whether you were his friend. não importa se você é amigo do rei, But when that day arrives and find you have no mas garment, quando aquele dia chega e ele descobre que você não tem as vestes, Mon ami. meu amigo, ele how did you perguntou, manage to get in here without wedding clothes? como você conseguiu entrar aqui sem as vestes nupciais? And that mon ami, E este meu amigo, il a ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia que ele estava errado. parce qu'il était Então ele ficou mudo, ça veut dire significando, creating missed opportunity. il regrette ele se arrependeu por perder uma oportunidade. Hallelujah. Aleluia, aleluia. et il dit Então ele diz, So, alors então, then the king told the attendants to tie Então- him hand and foot and throw him outside into the darkness where there's the weeping and the gnashing of teeth. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Highway. There is a direct road Você está that me connects dizendo que heaven to tem hell, um and they caminho can come direto, some uma of the estrada trans- direta que conecta o céu com o inferno, de tal ponto que Deus pode enviar alguém diretamente da porta do céu para o inferno? thrown into darkness, gnashing of Ele foi lançado para as trevas, ranger de dentes, choro, tormento, rangendo os dentes eternamente. Graisser les dents. So, Alors, Então, see that in this message, vous voyez que você dans ce vê que message, nesta the Lord is mensagem, exalting preparation. o Senhor está exaltando a preparação. That's why I have Preparação. come to this beautiful church. É I por love isso this que eu church. vim a esta linda igreja. Eu amei esta igreja. I have come here je suis venu Eu ici vim because the aqui Lord has sent me to tell you about porque the o Senhor me enviou importance para of dizer-lhes a respeito da importância da preparação. de la préparation, de se préparer. many disasters come to mankind. Muitos and desastres devastate man. vêm à humanidade e devastam o homem. Disasters Les désastres Desastres, tragédias qui pouvaient que être poderiam ter sido evitadas. hallelujah Alléluia. could Aleluia. have been literally avoided Qui pouvaient être Poderiam littéralement literalmente ter sido evitadas. if you hear the Se prophecy você ouvir a profecia that such a thing is coming. que telle chose de est que en uma train coisa d'arriver. como essa You está decide to vindo prepare for it. e você decide se preparar para ela, And when it comes, it finds you are ready. e quando esse tempo chega e encontra você pronto, Il n'y aura pas de não haverá dévastation. devastação. In the US, Aux États-Unis, Nos Estados when the Unidos, hurricane is coming, quand l'hurricane quando arrive, um furacão you está find some vindo, people who are- they hire them out. você I don't know where they come from, but encontra they hire algumas them out. pessoas que eles se escondem, eles são They escondidos. walk by what? By these. They walk with these. Eles andam pelos seus joelhos, ils marchent avec leurs eles andam com as pernas. They walk like this. pieds,
They walk with these two things. Não, eles andam com essas duas coisas aqui, as pernas. Eles andam com as suas pernas. Eles estão andando e dizendo: evacuem, evacuem. Este é o pior, este é o mais forte. Não ousem ficar aqui. Significando que se você puder se preparar para aquele furacão, você pode se salvar de uma inacreditável devastação. Muitas coisas devastam o homem, coisas que são totalmente evitáveis. Como esse aqui. Como este evento aqui. Se você puder agarrar a instrução disso aqui, as bodas do Cordeiro, a vinda do arrebatamento, e se preparar bem, não haverá devastação, somente celebração com Jesus. Você pode imaginar dois mundos totalmente diferentes. Então, ele está dizendo que a salvação cristã é linda, é muito linda. Por quê? Porque quanto a mim, o Senhor falou comigo e me mostrou. Ele me mostrou tudo que está vindo à terra. Tudo. Na verdade, literalmente, Deus me mostrou demais. Inclusive a guerra da Ucrânia, que eu profetizei antes. A guerra de Gaza, eu profetizei em 26 de julho de 2020. E muitas outras. 26 de julho. Está no YouTube. Era um culto global. 26 de julho em 2020, eu já estava profetizando a guerra de Gaza. Eu até mesmo saí e encontrei os líderes de Israel. E então, a guerra da Ucrânia foi a mesma coisa. Eu profetizei muito antes. Então, até mesmo agora, eu estou profetizando o segundo nível da guerra da Ucrânia, da Rússia. Eu não sei se é uma guerra nuclear ou que seja, eles lançam uma bomba na França e ela se espalha na Alemanha e todos os outros países da Europa. E então eles lançam uma bomba, um míssil no Reino Unido. Então, uma bomba no Reino Unido também. E o Senhor está dizendo, arrependa-se. Então, agora, a salvação é muito linda. Porque Jesus já nos deu as breaking news aqui. Ele já nos avisou o que vai acontecer antes de aparecer na TV. E esta breaking news diz que o reino de Deus tem que vencer sobre o reino das trevas. O reino da luz vai vencer, o reino de Deus vai vencer. Que a santidade tem que vencer sobre o pecado. Santificação. A santificação, a santidade vence o pecado. Que a justiça tem que se levantar vitoriosa sobre o pecado. Então é muito claro. Então nós podemos escolher agora para que nós não sejamos devastados naquele dia. E é por isso que hoje ele está dizendo, nesta visão que eu descrevi, a visão de 1 de novembro de 2006, às 3 horas da manhã, esta visão que eu acabei de descrever, 1 de novembro de 2006, às 3 da manhã, durante a noite. Então, ele está dizendo que Deus já nos mostrou como que tudo isso,
E você disse, nós estamos aqui, os muçulmanos estão aqui, nós estamos cercados, mas o Senhor já deu as boas novas de como tudo isso vai terminar e quem vai vencer. Nós já sabemos que Jesus vence. Mesquitas, mesquitas, mesquitas em todo lugar, mas nós já sabemos quem vai ganhar. Jesus tem que vencer no fim. Então você pode ficar firme de pé e ficar ao lado de Jesus, porque você sabe que no final você vai vencer para a eternidade. Aleluia. Sente-se, ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que naquela visão, ele exaltou uma coisa, as vestes. As vestes do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo que vocês são a geração que preparam as vestes para receber o Senhor, para entrar no céu. Arcebispo Sênior Michael, por que você não está aqui na frente? Nós amamos ver você aqui na frente. A Alemanha é um país técnico, eles amam tecnologia. Sente aqui na frente, Arcebispo Sênior Michael Niswand. Está aqui a sua cadeira está aqui na frente. Aleluia. Então ele está dizendo que a mensagem que eu trouxe para esta igreja hoje é que há uma veste. Há uma veste que é um requisito. Eu amo essa mensagem. Vocês sabem por quê? Porque muitos falsos pregadores disseram que uma vez que você nasceu de novo, você não precisa fazer mais nada, não tem nenhuma responsabilidade. E o Senhor está dizendo, há responsabilidade sim. Meu amigo, ele está falando com a igreja. Makwengo, why are you moving around? Don't worry, sit down, Makwengo. You are confusing. I have only 20 minutes to go. 15. Please, don't do that to me. So he's doing very perfect. We started far away, right? Nós já começamos muito antes. Nós começamos em Toronto. Now look, we are now here. Agora, olha, nós estamos aqui. Então, relaxem. He's in the control of God. So listen to this now. Então, ouçam isto agora. People say, oh, you don't need to do anything. Muitas pessoas dizem, nós não precisamos fazer nada. Mas hoje nós estamos aprendendo nesta escritura que os cristãos têm responsabilidade. Nós estamos aprendendo que quando nós somos nascidos de novo, a salvação da graça não é licença para o pecado. Aleluia! Nós estamos aprendendo que o oposto, na verdade, é verdade. Que a salvação da graça te dá maior responsabilidade para temer o pecado, para lutar contra o pecado. Se o pecado pode trazer o Rei da Glória e humilhá-lo, então você tem que odiar o pecado, você tem que detestar o pecado, você tem que combater o pecado. Est venu à cause du péché sur la terre. Et quand tu réalises cela, tu fuis le péché, tu rejettes le péché. Aleluia. Humilhação do Rei da Glória na cruz pelo homem, feito pelo homem, crucificado pelo homem. Você chora. Isso tem que te fazer odiar o pecado. Isso te faz entender o altíssimo preço da salvação. O Rei da Glória foi para a cruz pelo teu pecado. E agora você tem que agarrar essa salvação com maior temor, com grande tremor, com maior honra. Aleluia!
Ele está dizendo isso aqui. Então ele me enviou para anunciar para esta nação que a hora para preparar as vestes é agora. Ele está dizendo que você tem que preparar as vestes agora. Ele está dizendo que a igreja tem que preparar a justiça agora. Ele está dizendo que a hora para o arrependimento na igreja, dentro da casa, eu estou falando das pessoas que já nasceram de novo. Eles aceitaram Cristo. E eles são nascidos de novo. E eu estou vindo até eles, enviado pelo Senhor, vindo até eles, para dizer a eles: arrependam-se. Arrependam-se, apartem-se do pecado. Por quê? Porque essa escritura, na Bíblia, você ouve o Senhor dizendo: a noiva gloriosa, a noiva perfeita, as vestes sem rugas, sem manchas, as vestes sem rugas, sem manchas. Se você vê a igreja chegar num lugar onde ela está comprometida, misturada, eles já entraram em acordo com os muçulmanos. Eles dizem: você não me toca e eu não te toco. Respeito, respeito. Você me respeita e eu te respeito. Significando, os nossos deuses é o mesmo Deus. Os nossos deuses é o mesmo Deus. É isso que você está dizendo. Você está dizendo: agora nós sentamos juntos, comemos arroz juntos e nós concordamos juntos que o nosso Deus é igual, é o mesmo Deus. Não, de forma nenhuma. O Senhor espera que a igreja seja a luz do mundo. A igreja para ser o sal que muda o sabor do mundo. São vocês que têm que dar direção aos hindus, aos budistas, aos muçulmanos, aos ateus. São vocês que devem dar a direção para todos eles. Todos os que estão nas trevas, vocês são a luz. Você sabe que se você chegar no lugar onde há paz e vocês concordaram que é o mesmo Deus e que vocês são iguais, então Deus está chamando por um arrependimento. Número 2. Se você chegar em um lugar onde as suas filhas na igreja e se vestem mais perversamente e mais imorais do que as filhas dos muçulmanos, as filhas da igreja são mais imorais do que as filhas dos muçulmanos. Quando você chega num lugar onde as filhas dos muçulmanos se vestem com mais santidade do que as filhas de Jeová, então você tem que entender que Deus é justificado para vir e dizer: arrependam-se, arrependam-se. Você diz para os muçulmanos: venham para Jesus. Venham para Jesus. Você quer que eu venha para quem? Venha para Jesus. Eles vão dizer: não, eu não quero. Por quê? Porque eu não quero que as minhas filhas se vistam como essas aqui. Aleluia. Vamos tomar muito cuidado.
we need to purify the church. Nós precisamos purificar a igreja. When the Lord sends me here to prepare Quando the o church Senhor for me the envia coming of aqui the Messiah, para preparar a igreja para a vinda do Messias, it means go tell the church to isso repent significa, and be holy vá and go dizer and para a do igreja the se great arrepender, ser santos, e então vão e façam a grande, cumpram a grande comissão. de faire la commission de Dieu devant. The Le grand, mandat, grand commission. la grande commission de Dieu A devant. grande comissão. Repent, be holy, and go and do the great Arrependam-se, sejam santos e vão e façam a grande comissão. La mission du Seigneur. If you find more abortions in the Se você church, encontrar and there are mais not abortos in the na mosque, igreja e não há abortos nas mesquitas, abortion, abortos, Quand il y a beaucoup d'avortements dans l'église et qu'il n'y en a pas beaucoup dans la mosquée. then you know that the church needs repentance. então você sabe que a igreja precisa de arrependimento. If you find a situation Se você descobrir uma situação, whereby encontrar uma situação onde você assiste nos seus noticiários a guerra da Ucrânia, Gaza, a guerra de Israel is at Gaza, the center of news, Israel está no centro das you notícias. know very well that that is telling E us você that sabe time muito is bem winding down que for isto the está church. nos God dizendo wants to start que o restoring tempo Israel. está esgotando para a igreja e Deus quer começar a restaurar Israel. If you find that all that is happening, quand vous voyez Se que toutes você ces choses sont descobrir que arrivées, tudo isso está acontecendo nas suas notícias, e então pastor is not preparing the church o for the seu coming of the pastor Messiah. não está preparando a igreja para a vinda do He's preaching Messias. another gospel, prosperity, Ele money, está wealth. pregando outro evangelho, prosperidade, dinheiro, o que quer que seja. Know that we need repentance Então in the você sabe que nós precisamos de arrependimento na igreja. for Kenya. I will even kick you out. I can even tell you to go out. I don't have time for any Kenyan right now. So listen to me now. Écoutez-moi Então maintenant. ouçam-me agora. That's why I have come. C'est É pourquoi por je isso suis que eu venu. vim. Kenya Kenya Quênia began with the sackcloth that you see on your screen. começou com pano de saco que você vê na sua tela agora. This revival began with the sackcloth. Este avivamento começou com pano de saco, Repentance. repentance. arrependimento, Les sacs de manioc. pano de saco, In modern age, Dans l'heure, em dans uma le monde era moderne, moderna. repentance. la repentance. Arrependimento, Modern times. Un temps tempos After modernos. that, can you show the Depois revival now disso, to population? Você pode mostrar o avivamento da população? Aleluia. The power of repentance. La puissance O de la poder do repentance. Can arrependimento. you show Menengai 4? Você pode mostrar Menengai 4 quando eu entrei no estádio e virou uma loucura, aleijados levantando de todo lugar. Les paralytiques Aleijados vont se s'avancer dans levantando toutes les de directions. todas as direções. Dans toutes les De directions. todas as Les direções. paralytiques se sont levés. Aleijados levantando. Power of repentance revival. O poder do avivamento do arrependimento. Reverser de repentance. Le réveil de la repentance. Avivamento de arrependimento. C'est pourquoi je É por isso que eu Because vim. only repentance can prepare the way for the Porque coming of the Messiah. somente o arrependimento pode preparar o caminho para a vinda do Listen to this Messias. now. Écoutez ceci. Ouça isso The agora. Lord in the beginning, Le Seigneur, O au Senhor, début, no começo, He gave us two lineages. il nous a donné Ele des nos lignes. deu duas Book of linhagens. Genesis chapter 3 verse 15. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Il dit ceci. Ele The diz: seed of a woman a semente da mulher and the seed of the serpent. e a semente da And he said there will serpente. be eternal conflict E ele disse que haveria conflito eterno entre a semente da mulher e a semente da serpente. A descendência da mulher e a descendência da serpente. E no livro de 2 Coríntios 6, ele diz: não há comunhão entre luz e trevas. Não há. Non pas de communion.
Can you reduce his voice a little so it's clearer? Baissez mon volume, s'il vous plaît, derrière. A little bit so it's clearer. Hallelujah. Alléluia. Aleluia. Thank you, thank you, thank you. Alléluia. Thank Merci, merci. Very good. So Obrigado. Então, he's saying Il dit, ele está dizendo that in that vision, dans cette que vision-là, naquela visão, literally everybody entering heaven has the white literalmente, todos os que estavam entrando no céu tinham as vestes brancas, garment, finest linen, le fin lin, linho finíssimo, éclatant resplandecente e puro. E ele está dizendo: keep it clean. vous devez les você garder tem que pures manter et as suas propres. vestes puras, Look limpas. at the garment of the church in Se Côte você d'Ivoire, olhar as you see vestes da stain. igreja na Costa do Marfim agora, você vai ver manchas, uma outra mancha e uma outra mancha. Une tache ici, et une tache là-bas, une autre tache là-bas. One is sexual sin. Uma mancha chama-se pecado sexual. A outra é falsos profetas. A outra é falsos apóstolos. A outra é o evangelho do dinheiro. A outra é a corrupção. Todas estas coisas, mais mentiras. Says, let us repent. Ele diz: vamos nos arrepender Prepare the church first. e preparar a igreja primeiro para a vinda do Messias. Urgency, urgência, Posso urgency trazer para vocês a urgência desta mensagem? the urgency of this message. L'urgence de ce A message. urgência desta mensagem? Maintenant, Agora. If you look at the time, just put any timeline. Coloca qualquer linha do tempo. Coloca uma das linhas do tempo profético da igreja. Então, se você olhar a linha do tempo profético de Deus, comme celui-ci, como esta aqui, vous pouvez voir você pode ver que l'Ancien o Antigo Testamento, avant la antes da cruz. l'Ancien O Antigo Testamento, as 69 semanas de Daniel. Então você vê em branco a era da igreja, que está se cumprindo agora. É aqui onde nós estamos aqui agora, na era da igreja. Mas você vê que há um evento que está prestes a acontecer, esta seta para cima, chamada arrebatamento. O evento que eu estou anunciando, a profecia que eu estou dando, levando vocês para o reino de Deus, para a ceia das bodas do Cordeiro de Deus. en l'enlèvement au ciel. Écoutez-moi. Ouça-me agora. Après cela, Depois disso, então, virá a tribulação em vermelho. E então o reino milenar em azul. Foquem no profeta do Senhor. Eu sei que a igreja é importante. Eu agradeço a Deus por isso. Mas eu quero colocar isso diante de vocês. Que há outros eventos maiores e importantes na nossa frente. que celui de l'Église. Posso explicar para vocês? 2 Samuel 7, do versículo 13. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 13. A partir do versículo 11. 11. Verset 11. Versículo 11, ele diz. Le suivant. Ok, o próximo. Quand vos jours Quando sont a finis, sua vida chegar ao fim, et vous você, Davi, descansar com os seus antepassados, toi, David, e você, Davi, descansar com seus antepassados, j'élèverai escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, et je vais établir e eu son estabelecerei o reino dele. royaume. Il est celui qui Será ele quem construirá um templo em uma casa em honra ao meu nome, et je e eu firmarei o seu trono e o seu reino para sempre. focalisez Vocês sur podem focar no profeta do Senhor?
O que eu estou dizendo à luz desta profecia that the Messiah is coming. é que o Messias está vindo. The day of the rapture when he takes. Que eu vi o dia do arrebatamento quando ele vai levar a igreja. Listen to what the Lord is saying. Ouça o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo Promises God made, que há certas promessas que Deus fez na Bíblia and he has not yet completed them. e que ele ainda não as completou. He has not yet fulfilled them. Ele ainda não as cumpriu. E ele quer cumpri-las. One of the promises, Uma das promessas, he promised that the great ele son of promete que o maior filho de Davi, the Messiah, o Messias, beautiful job on the cross. depois de fazer um trabalho lindíssimo na cruz, The Lord would recompense him, o Senhor vai recompensá-lo, vai premiá-lo. In Hebrews chapter 12 verse 2 he says, Em Hebreus 12, 2 ele diz: of the por glorious causa da promessa do glorioso trono que foi colocado diante dele, ele concordou em morrer na cruz uma morte humilhante. Quando ele contemplou a glória que estava reservada para ele, ele suportou a ignomínia da cruz. Ele diz, fixando os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, for him, pela glory set alegria. before him, he endured the cross, scorning his shame, and he sat down on the right hand side with God the Father. E ele disse, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus Pai. Deus fez certas promessas na And he Bíblia wants to fulfill them. e ele quer cumpri-las. Hallelujah. Aleluia! Portanto, You know, this promise is to the Messiah. vocês sabem que esta promessa é para o Messias, What he did. pela grande obra que ele Be fez. sure God wants to Então você pode ter certeza de que Deus quer finalmente estabelecer o glorioso trono do Messias como o governante, o rei do universo. Les chefs, les gouverneurs de toute la terre, les rois de toute la terre. That's why C'est pourquoi É por isso urgency for us to prepare. que há uma urgência para nós nos prepararmos rapidamente, Because the kingdom of the Messiah is coming. porque o reino do Messias está vindo. That's why I am here. c'est pourquoi je suis ici. É por isso que eu estou aqui, para preparar o caminho dele. Então, Promised in the Bible, ele David, prometeu na Bíblia para Davi that throne will be established in, okay, que este trono será estabelecido, que este trono será estabelecido. Randy has a mind of his own. Eh? Now he has put something else, but that's also he has no. So now, Então, agora you see that the millennial Agora reign, você vê isto. O reino milenar. that is the time Ça, c'est le temps Este é o tempo when one angel, quando um anjo, his name is not given, son nom n'est o pas nome donné. dele não é dado. just picked randomly. Ele é pego assim a esmo. Randomly picked. Il est pris Ele é pego a esmo. Will step out Escolhido entre muitos. Ele simplesmente avec une grande ele chaîne. dá um passo à frente com uma grande corrente e uma chave. Il va arriver. E ele vai chegar. Who is he? Where is he? Where is he? E ele vai perguntar: quem é ele? Onde ele está? Cadê ele? C'est là Aquele que está perturbando vocês aqui. Satan. Satanás. On dit il est là-bas. E eles dizem: ele está lá. Catch him. Il va aller. Ele vai lá e agarra ele. Elle est libre. E amarra ele. E lança ele lá no abismo. Aleluia! Este tempo tem que chegar Is the para sovereign provar que Deus é o soberano governante. 1,000 years Pendant 1000 ans. Por 1000 anos ele reinará. for the Messiah to reign. Pour que le Para o Messias Messias reinar. puisse gagner. There is another promise the Lord gave Há Israel uma outra promessa que Deus deu para Israel, that he would give them land. que ele dará terra para eles, Now terra. they are living in a short Agora mesmo, eles estão vivendo em uma faixinha muito fininha. land he promises very big.
Mas a terra que ele prometeu é muito grande. Covers up to Jordan, almost up to Mesopotamia, Cobre o Jordão todo até a Mesopotâmia. and down to Egypt. A Jordânia até a Mesopotâmia, descendo até o Solomon did not Egito. occupy that land yet. Nem mesmo Salomão ocupou toda aquela terra. And because God does not lie, E porque Deus não mente, fulfill that for Israel. Ele quer cumprir esta promessa para Israel. Então, To finish quickly so you Ele quer que vocês terminem rapidamente e entrem no céu, so that he can roll out the prophetic para que timeline agora towards Ele possa desenrolar a linha do tempo profético de Deus em direção ao reino de Deus. Hallelujah. Alléluia. Aleluia! Dieu, Deus Promised il a aussi promis também prometeu la création. criação. them he would restore. Ele disse para a criação, que ele iria restaurá-los. Eu não tenho tempo para ensinar ou falar sobre isso agora, mas vocês se lembram? Nos dias da inundação, Floods, all the animals were antes vegetarian. do dilúvio, todos os animais eram vegetarianos antes do dilúvio. Was vegetarian. Até mesmo o homem era vegetariano. Après les Depois do dilúvio, Fall, of course, depois da queda, é claro, you have this animosity. então você tem esta animosidade, comendo-se uns aos outros, devorando-se uns aos outros. Os pássaros estão gritando no céu. Os pássaros estão chorando no céu, gritando. Barking, Os cães estão latindo. As vacas estão mugindo. de crier. in Romans chapter 8, he says, Em Romanos 8, ele diz que a criação está cansada. A criação está cansada de sofrer por causa da vaidade, a frustração do pecado. Toda a criação está gemendo. If you get time and you read Romans chapter 8, Se você puder ler you see that the o Lord is Romanos saying, 8, 21 a 23, o Senhor está prometendo que naquele dia Ele vai restaurar a criação também, porque a criação também morreu. then now the book of E 1 então, Corinthians chapter 15, agora 24, o livro de 1 Coríntios 15, 24, 25. Corinthians, oh, hey, Randy has a mind of his own. So he 1 says that Coríntios then 15, the end will come. 1 Coríntios 15, então virá o fim, To God the Father, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, depois que ele tiver destruído todos os domínios. and why I'm here. Esta é a linha do tempo onde eu estou aqui, Rapture of the church is about to happen. que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. The rapture of the church is about to happen. O arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. He wants to take you into heaven. Ele quer levar vocês para o céu. See very clearly on your news that Então você pode ver muito claramente nos seus noticiários que Deus colocou Israel, a profecia que eu dei. Deus colocou Israel nos noticiários 24 horas por dia, 27 dias por semana, o ano inteiro, por 3 anos agora. Só se fala de Israel nas notícias. Como cristão, você tem que dizer, veja, acho que Deus agora quer restaurá-los. A igreja é importante, the book of Romans chapter 11 mas verse no 25 livro de says, Romanos "When the fullness 11, of the versículo number of the 25, Gentiles has ele entered." diz que quando a plenitude do número dos gentios tiver entrado, He says, ele "Till diz, the fullness of the number of the Gentiles has até come." que se complete o número, a plenitude do número dos Verse 26, then gentios. it says, "Then No Israel versículo will be restored." 26 ele diz, então Israel será So I restaurada. have come to announce to you Então eu vim anunciar that I para have seen vocês the coming of the Messiah. que eu vi a vinda do Messias. I have seen the rapture of the church. Eu vi o arrebatamento da The igreja. reason he shows me is to send you E a and tell razão you pela that. qual ele me mostrou é para me enviar até vocês para dizer-lhes isto. Tell you Para the dizer-lhes glorious coming of the Messiah. que eu vi a gloriosa vinda do Messias, para que vocês possam se preparar. E o Senhor está dizendo, The garment of righteousness as vestes da justiça is the standard. é o padrão.
the garment that is the as righteous vestes acts of God's que holy são people. os atos justos do povo santo de Deus. The Lord is saying O Senhor está dizendo that this is the time que este é o tempo heavenly focused. para ser focado no celestial. The world is busy. O mundo está ocupado, You remember what is ahead of you. mas quando você se lembra daquilo que está diante de vocês, Abandon então every distraction. vocês devem abandonar toda distração e focar somente no reino de Deus. In that vision, Naquela visão, showed me the white horse that comes ele também me mostrou o cavalo branco que vem a Jerusalém na segunda vinda com vocês do céu. O Senhor voltará para a terra com vocês em Jerusalém, live with the Messiah forever. para que vocês possam viver com o Messias para sempre. Ouça, povo precioso, Give you, but we have another meeting há now. tanto para dar para vocês, mas nós temos outra reunião agora. Mas o Senhor está dizendo isto Chapter 3, verse 10. em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. 3, verse 10, he says, Apocalipse 3:10, ele diz o seguinte, ele diz o "Since you seguinte, have kept my command, visto que você guardou o meu mandamento patiently, de perseverar com paciência, I will also keep you from the hour of trial that's going to come to the whole world to Eu test também- the inhabitants of the earth." eu também te guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. Deixe-me dizer isso enquanto eu termino. Scripture that defines the sovereignty. Esta é a escritura que define a soberania de Deus. O Senhor está dizendo, Thank you. The Lord is saying o Senhor está dizendo there are events coming ahead of us here. que há eventos que estão vindo adiante de nós aqui. In the great tribulation. Eu já vi a tribulação e a grande tribulação, Warn you not to slide there. para que eu possa adverti-los para vocês não escorregarem lá para aquele tempo. Ele está dizendo, Tribulation is. não importa quão terrível seja a tribulação. Say, Ele está dizendo, ele é soberano, meaning significando, controls the seasons. ele controla as estações que estão vindo. Telling those who love him, E ele está dizendo, para aqueles que o amam e que perseveraram com paciência e obediência, who are obedient to him, aqueles que são obedientes a Ele, fiéis a Ele, don't worry about the que terrible não se tribulation. preocupem a respeito da terrível tribulação que está vindo, I am the sovereign Lord. porque eu sou o soberano Senhor. Control all those events. Eu controlo todos estes eventos. E eu quero ter certeza For you, I will take de you into quando the safety of heaven first. de quando eu vier para vocês, eu vou colocar vocês dentro da segurança do céu primeiro. Sovereignty of God. A soberania de Deus. That Número scripture 2. describes the Esta belovedness of escritura God. How he descreve loves the faithful. o amor de Deus, como que Ele ama os fiéis. Ele ama muito, Ele não vai permitir que vocês sofram. Os fiéis, He will defend his beloved. Ele vai defender os seus amados. That is a scripture that describes the belovedness, the Esta é a excellencies escritura of the que belovedness descreve of the Lord o towards the amor, church. as excelências do amor de Deus para com a igreja. He's saying, Ele está dizendo, não se preocupe, take care of you. eu vou cuidar de vocês, Of those events. porque eu sou aquele que estou no controle de todos esses eventos. Portanto, God so loving like this. se você tem um Deus tão amoroso assim, por que não nos achegarmos mais perto dele e corrermos para encontrá-lo no meio do caminho And obey him. e obedecê-lo Faithful to him. e ser fiéis a ele? Trials
trousers from the church. e remover as calças da igreja, as mulheres, Tight trousers. les pantalons as serrés, calças The justas, false prophets from the church. et enlever les faux e prophètes. tirem os falsos profetas de dentro da igreja, os falsos apóstolos de dentro da igreja. Eles vêm pregando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Of God is, E, entretanto, o reino de Deus está próximo. is encouraging you. Le Seigneur Então, o Senhor está encorajando vocês. Difficult time that is E Ele está dizendo que há um tempo difícil que está vindo. ce n'est pas pour l'église. Este tempo não é para a igreja. says, Parce qu'il dit, É porque Ele diz, c'est pour é les para os habitants de la terre. habitantes da terra. those who live on the earth, the inhabitants of the Aqueles que habitam na terra, os habitantes da terra. earth, in the book of Revelation, Dans le livre No livro do Apocalipse, the rebellious, ce sont les eles são rebelles. os rebeldes. they're the enemies of God. Ce sont les ennemis Eles de são Dieu. os inimigos de Deus. Revelation Eu chapter quero 6, terminar com uma escritura. Apocalipse, capítulo 6, verse 9 to 11. Verset 9 versículos 9 ao 11. Eu vou terminar When the com Lamb isso. of God opened the fifth seal, Quando o Cordeiro de Deus abriu o quinto selo, I saw under the altar the souls of those who had been slaughtered because of the word of God. eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus Jesus they had maintained. e o testemunho de Jesus que eles sustentaram. Focus on me now. Todos foquem no profeta agora. He saw under the altar Ele viu, João viu debaixo do altar aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus of Jesus. e do testemunho de He Jesus. says in verse 10, Então ele diz no versículo 10, called out in a loud voice, how long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood? e eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro? E eles clamavam em alta voz, Sovereign Lord, até quando, soberano Senhor? judge the inhabitants of the earth. Santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. They are crying to Jehovah. Eles estão clamando a Jeová Slaughtered. When will you pay back que eles foram mortos. Quando finalmente o Senhor nos vingará? people who have slaughtered us? Do povo que nos decapitou. Versículo 11 ele Each of them was diz, given a white robe, meaning they have a temporary body, intermediary body. então a cada um deles recebeu uma veste branca, significando que eles têm um corpo A intermediário. little longer E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were slaughtered just as they had been slaughtered. até que se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que deveriam ser mortos, decapitados como eles foram. Come in front, my son. Come. Vem aqui na frente, meu filho, vem aqui na frente. Presidente, vem aqui na frente. Aqui na frente. See, the big seat is here. You can get up and give him the seat. Thank you so much. Thank you. You are not Muito late. obrigada. O senhor não está atrasado. Thank you, Makwengo, for bringing your seat in front here. Obrigado, Lifting Makwengo, it high por so you trazer. don't knock people. Thank you. Right next. Thank you. So now listen. Então agora ouçam. Scripture you see there Esta escritura que vocês veem lá is serious. é séria, I have come significando que eu vim e eu dei para vocês a profecia de que o Messias está vindo. Por favor, preparem-se para a evacuação. Préparez-vous pour l'évacuation. and he's saying Et il dit E ele está dizendo the church que a igreja is not protected in the tribulation. l'église n'est não pas é protégée pendant la protegida tribulation. durante a tribulação. Cry out to God, please. When Eles gritam para Deus, por favor, quando o Senhor vai vingar o sangue daqueles que nos mataram, que nos decapitaram? Notre sang. and God Himself, E o próprio Deus, Ele mesmo, second, Il dit
Ele diz, não, esperem um momento. That's the Lord now. The Lord Este agora é o Senhor. your fellow brothers and sisters to be slaughtered the way you have been Eu slaughtered. quero que os seus irmãos e irmãs sejam mortos da mesma forma como vocês foram mortos, decapitados. Ai, Ça, c'est. esta é a advertência. Il dit, Ele está dizendo, Don't accept the Lord now and prepare se for the vocês não aceitarem o Senhor agora e se preparar para a vinda do Messias, it will be unbelievable. ça va être será inacreditável. Wants them to be slaughtered. O próprio Senhor quer que eles sejam decapitados. O próprio Senhor quer que eles sejam decapitados, quer que eles sejam mortos. O próprio Senhor quer que o mundo corte a cabeça dos cristãos, corte a cabeça daqueles que creem em Cristo. O próprio Senhor Jesus quer que isso aconteça. Esta é a advertência a respeito da visão que eu compartilhei aqui. É por isso que ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. il dit, Ele They diz, themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God. eles mesmos nos relatam o tipo de recepção que vocês nos deram e disseram como vocês se voltaram para Deus, abandonaram os ídolos e se voltaram para Deus. comment vous avez quitté les E como vocês abandonaram os ídolos e vieram para servir a Deus e para aguardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra, nos resgata da ira vindoura. qui nous a secoués Por de la favor, colère para à nos resgatar da ira vindoura, a ira de Deus. Esta tribulação não é para a igreja. venir. Et alors, Entretanto, o Senhor diz, When it happens, quand ça va arriver, quando isso acontecer, enter there. et quand tu rentres e você entrar lá, To worship, you say, no, let them be slaughtered. se você quiser adorar, Jesus vai dizer, não, deixa ele, antes de me adorar, seja decapitado primeiro. The Lord is saying, le Seigneur Ai, est en train de dire, o Senhor there está are certain dizendo promises he gave Israel que há certas promessas que ele deu para Israel, to fulfill them. il veut que les ele quer accomplir. cumpri-las. Of the land. La A promessa da terra, Gave David a promise as we saw in ele deu uma promessa para Davi, como nós vimos em 2 Samuel, capítulo 7. Une promesse. In 2 Samuel chapter 7, Dans Em 2 Samuel, capítulo 7, he promised Samuel, il a promis à ele Samuel, promete para Samuel, he promised David il a promis à David ele promete para Davi. Ele promete para Davi que o maior filho de Davi eternal throne. aura teria un trône um éternel. trono eterno. Messiah. Ça, c'est le Este é o Messias. Promised creation, Il a promis Ele à la prometeu création para a criação restore creation. qu'il va que ele restaurer iria la création. restaurar a Now, criação, a baby can play with a onde cobra. agora Là où um bebê avec pode un cobra. brincar com uma serpente, com uma A lion víbora. can play with a young goat. Um leão pode brincar com um cordeiro. He wants to heal creation. Il veut guérir O la Senhor création. quer curar a criação. He gave to Israel Há uma promessa que ele deu para Israel, Israel would come to the center que of Israel God's viria agenda on the earth. para o Again. centro da agenda de Deus na terra De l'agenda de Dieu novamente. encore ici sur la terre. In 2 Timothy chapter 2 verse 12, Em there's a promise he 2 gave to Timóteo 2,12, há uma promessa que ele deu para a igreja. 12, 2 Timothée chapitre 2, verse 12, 12. verset 12. 2 Timóteo He says the 2,12. following. Il dit le suivant. Ele diz o seguinte: Si nous se persévérons, perseverarmos, Reign with him. nous allons aussi nós régner também avec lui. reinaremos com Disown ele. him, he will disown us. Si Se nous nós o persévérons, negarmos, ele il va também nous nos negará. déshonorer Se aussi. perseverarmos com Promise ele, you that you reign reinaremos with com him. ele. Il vous a Ele promis prometeu que para vous allez vocês que régner vocês avec lui. reinarão So com you ele. know that he wants to fulfill that. Então vocês sabem que ele quer cumprir esta promessa. So blessed people, Alors, Então, peuple povo béni, abençoado, this is serious. ça c'est sérieux. isso é sério. Lord Almighty, Le Seigneur O Tout-Puissant, Senhor he wants to Todo-Poderoso, roll down the time to the ele kingdom quer of God. agora desenrolar o tempo até chegar no reino de That's Deus. why he has sent me here.
É por isso que ele me enviou aqui, para dizer-lhes para se prepararem com pressa, rapidamente, porque agora ele quer levar a igreja para que ele possa libertar a terra, para que ele possa libertar a terra inteira, e então ele possa estabelecer o glorioso trono do Messias. Ele está dizendo que nós precisamos nos arrepender e remover o pecado da igreja. Ele está dizendo que nós precisamos agora levar a nossa salvação mais seriamente. Nós agora precisamos levar o pecado de uma forma muito mais séria, porque o pecado leva para o lago de fogo. Qual é a importância de todas estas profecias que eu dei aqui e a mensagem? O propósito é para que isso possa mudar a forma como você vive. Eu estou terminando com uma coisa. Ele diz em Mateus 24, do 36 ao 44. Mateus 24, do 36 ao 44. Ele diz: ninguém sabe o dia nem a hora. Isso significa que deste dia em diante você tem que viver como se a qualquer momento isso pode acontecer. A qualquer momento agora. Para que você não seja envergonhado. Isso se chama a iminência, não eminência, com iminência da vinda de Cristo. Ou seja, a brevidade. Cristo voltando em um dia e uma hora onde ninguém conhece. E o Senhor desenhou isso, determinou isso deliberadamente, que fosse assim, dessa forma. Porque se ele tivesse dito para a humanidade quando ele estaria vindo, haveria muito pecado. Eles diriam: eu ainda estou pecando porque ainda está muito longe. Mas ele faz tudo de uma forma iminente. Ele faz com que o dia e a hora não sejam conhecidos, para que cada geração que viveu e vive, eles adorem o Senhor e aguardem constantemente a vinda dele. Lucas capítulo 2, 12, 35. Lucas 12, 35. Estejam prontos para servir e mantenham as suas lâmpadas acesas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, eles possam abrir-lhe a porta imediatamente. Então, bem-aventurados aqueles, se eu fosse você e encontrar a palavra aqueles, grifa muito bem esta palavra. Aqueles servos, só aqueles. Quão bem-aventurados e felizes são aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, os encontrar vigiando. Em verdade eu vos digo que ele se vestirá para servir, fará com que se reclinem à mesa e virá servi-los. Nesta profecia da iminência da sua vinda, ele literalmente dividiu a igreja em dois grupos. Tem aqueles que estão esperando constantemente por ele. Então, eles serão bem-aventurados, abençoados. Mas aqueles que não estão esperando, ele diz, será terrível.
Ok, o próximo ele diz. Okay, he says, but understand. Okay, whatever. It is good for those servants whose master finds them ready when he comes. Versículo in the second or third one. 37, Next, please, I don't Lucas have time. 12. He said, O but próximo, understand this. ele diz, mas entendam If isso, the owner of the house had 39. known at what time the thief is coming, he would not have let the house to be broken in. Se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Okay, it takes too long. Now listen to this. Agora, ouça isto. He literally divides the church into two. Ele literalmente divide a igreja em dois grupos. And he defines Christian salvation. E ele define a salvação He's cristã. saying Christian salvation is to receive Christ Ele está and wait, dizendo start waiting que a for him. salvação cristã é receber a Cristo, então começar imediatamente a aguardar ansiosamente pela vinda dele. Two churches, two congregations. E ele diz que dentro da igreja há duas igrejas, há duas congregações dentro da igreja. Tem os verdadeiros cristãos e a igreja falsa. Ele diz, a verdadeira igreja são aqueles que estão esperando ansiosamente por Jesus, se preparando. A igreja falsa, eles não estão se preparando para ele. Se ele divide a igreja em dois, os verdadeiros servos e os falsos servos, os servos falsos. Então, ele está dizendo que ele divide esta escritura da iminência do retorno de Cristo. Esta escritura divide a igreja em dois grupos. Um grupo são os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Cristo. Eles começam a esperar por ele, eles esperam por ele ansiosamente, se preparam. E o outro grupo, eles não estão esperando por ele. Vamos tomar cuidado. Então ouçam, o tempo acabou. E o propósito de tudo isso é para que você mude a sua conduta moral, a sua conduta ética. É para que possa mudar o quanto você valoriza a santidade. Para que possa dar para vocês uma perspectiva mais celestial, uma perspectiva celestial enquanto você anda aqui nesta terra. Para que vocês possam esperar por Jesus o tempo todo, quer você esteja cozinhando, dirigindo, ou no seu escritório, no seu trabalho, você esteja esperando por Jesus. O Messias está vindo. Obrigado, vamos todos nos levantar. Obrigado. So, I don't know whether Cynthia is here to play that violin. Okay, so you can play that violin, Cynthia. Because I need Cynthia to lead the order poderia for that. tocar o violino. Don't overblast the volumes. Don't overblast the volumes. Don't overblast the volume.
Those who want to receive Jesus. Okay, can you just manage the system, please? Okay. Aqueles que quiserem receber Jesus, Switch off your microphone, whoever it is. Switch off the microphone. Those who want to receive Jesus, please. aqueles que querem receber Jesus, por Lift up your favor, hands before the Lord. levantem as suas mãos diante do Say, Senhor. mighty Father, Diga, poderoso Pai, I repent in the mighty name of Jesus. eu me arrependo no poderoso nome de Jesus. And I ask you, my Father, E eu te peço, meu Pai, to forgive me of all my sins. para me perdoar de todos os meus pecados. Lord, I receive Jesus into my life today Senhor, eu recebo Jesus na minha vida hoje as my Lord como meu Senhor and my Savior. e meu Salvador. Please keep me in holiness. Por favor, mantenha-me em santidade And righteousness. e na justiça. Anoint me, Lord, with the Holy Spirit. Unja-me, Senhor, com o Espírito Santo, That I may prepare the church for the coming of the Messiah. para que eu possa preparar a igreja para a vinda do Messias. In the mighty name of Jesus, No poderoso nome de Jesus, I am born again. eu nasci de novo. Thank you. I bless you in the mighty name of Obrigado, Jesus. eu os abençoo no poderoso For the nome de pastors, I Jesus. bless you with the anointing of Os the Lord in your pastores, ministries. eu abençoo vocês com a unção do Senhor nos seus The Lord will ministérios. stretch your tents according to the O word Senhor of the vai Bible. aumentar as suas tendas de acordo com as palavras da In Bíblia. Isaiah 54. Em Isaías He will stretch to the 54. left, Ele vai aumentar a sua tenda, esticá-la para a esquerda, esticá-la para o leste, para o norte, stretch to the south, e esticá-la para o stretch the sul. cords of E your vai tents. esticar as cordas, vai estender as cordas da sua tenda, para que o avivamento possa entrar nas suas tendas. Esta palavra eu falei no poderoso nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Obrigado, muito obrigado, presidente dos pastores. Muito obrigado. Obrigado por me dar essa oportunidade de ouro. Nós estamos esperando por você no Quênia. Nós vamos preparar muito melhor para o Senhor. O Senhor tem que estar lá. Muito obrigado mesmo. Merci beaucoup. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado. Where is the song? Can you sing the other song? Onde está o cântico? Vocês podem, o coral pode cantar na sua língua enquanto nós saímos. Oh yes. Oui, celui-là. Oh, sim. Someone's microphone is on. Le micro de quelqu'un est ouvert. Thank you. Merci. Obrigado.
Yesu